Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou nesse último final de semana a terceira rodada do Brasileirão, hein? A Série A, a primeira divisão. E pela terceira rodada seguida nós temos um novo líder. Lembrando que na primeira rodada alguns times venceram, mas o Atlético Paranaense por goleada, pelo saldo de gols, foi o líder. Na rodada passada, segunda colocada, o Flamengo, pelo saldo de gols, era o líder. Nessa terceira rodada, o líder é o Bragantino, também pelo saldo de gols. Ele tem 7 pontos, o Flamengo também tem 7 pontos, mas no saldo de gols, 3 gols, o Bragantino é o primeiro colocado e o Flamengo é o segundo. Então, terceira rodada, terceiro líder, Bragantino 7, Flamengo 7, segundo colocado. Aí o Botafogo, pela primeira vez, está entrando no G6. O Atlético Paranaense também está dentro do G6. O Grêmio também está dentro do G6. Junto com eles, além do Bragantino e do Flamengo, vem o Internacional, certo? Esses times estão no G6. O que é o G6? Os 4 primeiros vão direto para a Libertadores. O quinto e o sexto joga pré-Libertadores, a fase inicial da Libertadores. Os 4 últimos, olha, tem novidades. O São Paulo venceu o Atlético Goianiense e saiu, deixou o Atlético Goianiense lá. Terceiro jogo, terceira derrota do Atlético Goianiense. São Paulo já com o Milton Cruz comandando, mas o Zubeldia já estava lá assistindo o jogo, o argentino, e o São Paulo vai passar por nova direção com vitória. Corinthians perdeu do Red Bull Bragantino, que é o líder, e foi parar na zona do rebaixamento. Vitória, que empatou com o Bahia, Corinthians, Atlético Goianiense e Cuiabá. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: nesta rodada, por exemplo, nós não tivemos Criciúma e Fortaleza, que Fortaleza está jogando a Copa do Nordeste. Então, mais um jogo que não aconteceu. Nós estamos 4 times com 2 jogos. O Fortaleza, que é o 8º colocado, tem 4, mas se ele vencer esse jogo a menos, ele pode ser ali na liderança com o Flamengo e com o Bragantino. De 4 ele vai para 7. Tem um jogo a menos. O Vitória tem um jogo a menos, vencendo ou empatando hoje, ele sairia da zona do rebaixamento, né? Quem tem um jogo a menos também? O Cuiabá. Vencendo esse jogo a menos, ele também sai da zona do rebaixamento. E o Criciúma, que tem 2 pontinhos, vencendo, ele já cola ali dentro do G4. Enfim, Fortaleza, Criciúma, Vitória e Cuiabá tem um jogo a menos. Bom, vamos falar de tudo isso, falar inclusive da artilharia do campeonato, hein? Agora a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 11 jogadores com 2 gols. 11 jogadores com 2 gols. Então essa briga pela artilharia vai prometer também nas próximas rodadas. E aí a gente finaliza nosso vídeo com a rodada do próximo final de semana, que é a quarta. Esse meio de semana nós temos Sul-Americana e Libertadores. Então o brasileiro, né, vai dar uma pausa. Bom, antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado, hein? Já tem vídeo da série A4, já tem vídeo da série A3, já tem vídeo da Bezinha. Tô fazendo o vídeo agora do Brasileirão. Assim que acabar a rodada terça-feira da Série B, eu faço da Série B. Assim que acabar a rodada na quarta-feira, eu faço o vídeo da Série C, tá bom? Então faça sua inscrição, ative o seu sininho, dê um like, dê sua opinião, faça sua pergunta e me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, como a gente faz sempre no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos começar com os jogos de sábado, porque sábado a gente teve o clássico Fluminense e Vasco. Os dois meio assim, na tabela de classificação meio perigando, né? Nenhum dos dois está dentro do G6, mas o Fluminense espantou a crise para 25.842 pessoas no Maracanã, vencendo o Vasco por 2-1. O Ganso, o Fluminense foi melhor bem no primeiro tempo, foi bem melhor no primeiro tempo. O Ganso, pasme, meteu na cabeça num cruzamento do Marcelo, de cabeça o Ganso, hein? Fez 1-0 com 10 minutos de jogo, né? Primeiro tempo terminou com o Fluminense em cima, criando mais, finalizando mais. Veio o segundo tempo e no comecinho do segundo tempo, o Hugo Moura cruzou e o Veguete de cabeça fez seu segundo gol na competição. 1-1. 1-1, o jogo passou a ficar um pouco mais equilibrado, papapá, mas eu estou cometendo um equívoco aqui. O Vasco, o Fluminense, agora que eu me lembrei, o Fluminense fez 2-0 com o Martinelli, né? O Martinelli aos 7 minutos fez 2-0, mas não teve nem tempo o Fluminense de essa vantagem meio tranquila, porque aos 9 o Veguete fez 2-1.
Então foi o ganso de cabeça no primeiro tempo. O Martinelli faz 2-0 aos 7 do segundo tempo. Naquela comemoração, a torcida ainda fazendo festa. Aos 9 o Veguete faz 2-1. E aí o jogo ficou um pouquinho mais animado, um pouquinho mais descontrolado. Os times brigando, correndo atrás. Fluminense terceiro gol. O Vasco do empate. Mas no final do jogo, administrando, tocando com categoria, o Fluminense acabou conquistando uma vitória importante. Fluminense com 3 pontos. Sua primeira vitória na competição vai a 4. Hoje ele é o 10º colocado com 4 pontos. Está 2 do G6. Dentro da tranquilidade, é começo de campeonato. Dá para a gente entender. E se você for ver, ele está 3 da liderança. Então não é uma situação... Eu acho que o Fluminense briga por título. O Vasco já é um pouquinho mais complicado. É um pouquinho mais complicado. Para mim, ele dá para brigar ali pela Sul-Americana e tal. Não vejo num primeiro momento. De repente o time embala, contrata depois na janela lá no meio do ano, enfim. Num primeiro momento, eu acho que o G6 é muito pro Vasco. Num primeiro momento, mas vamos aguardar. O Vasco, com essa derrota, ele é o 15º colocado com 3 pontos. Veja que é 4 do líder, né? E 3 do G6. Claro que não está distante, mas eu estou falando por elencos. No jogo de sábado ainda, nós tivemos o duelo Paulista Bragantino e Corinthians, que foi decidido no comecinho do jogo. Um golaço do Vitinho, o Bruninho tocou, o Vitinho fez outro golaço, o segundo dele, é um dos artilheiros da competição também. Ele faz 1-0. A gente pode falar assim, no início do jogo, né? 4 minutos de jogo, você está começando o jogo. Primeiro tempo, o Bragantino foi muito melhor. No segundo tempo, o Bragantino parou, o Corinthians cresceu. Teve um gol até do Pedro Henrique, bem anulado pelo VAR, ele estava à frente mesmo. O Corinthians foi em cima com as substituições feitas com o Antônio Oliveira. Mas apesar de até merecer o gol de empate, o Corinthians mais uma vez, passou em branco no Campeonato Brasileiro. E aí essa derrota fez o Corinthians ir para a zona do rebaixamento na 18ª colocação com 1 ponto. E a vitória fez o Bragantino liderar com 7 pontos. Então são os extremos. Red Bull Bragantino na liderança, o Corinthians na 18ª colocação. E pasmem, hein? O Antônio Oliveira já está ameaçado no cargo. Vai ter que jogar bola o Corinthians, porque a situação está complicada. E o Bragantino, naquela coisa, também entendo que ele é time para brigar ali pelo G6. Mas ser campeão, acho pouco provável. Mas, não, molecada, o time já é, o Pedro Caixinha está lá faz tempo. Dá para você entender que essa situação pode perdurar ali na briga pela ponta da tabela. Ainda no sábado, o Grêmio ganhou a segunda, hein? O Grêmio começa a embalar mais uma vez dentro de casa, foi no sufoco, mas 100% em casa. 2 jogos em casa, tinha perdido na estreia para o Vasco. 2 jogos em casa, 2 vitórias. O Cristaldo fez o gol da vitória. O gol da vitória do Cristaldo foi o segundo dele na competição, também é um dos artilheiros do campeonato, né? 9.904 pessoas tinha lá em Porto Alegre, a torcida apoiando. E olha, o Cuiabá não teve o Daverson. A diretoria alega indisciplina. Já o empresário do atleta falou que não. É que o Santos fez uma proposta pelo Daverson, o Cuiabá gostou, mas o Daverson falou que não. Segundo a diretoria do Cuiabá, ele já tem um clube acertado para no meio do ano fechar com esse clube. Então, por isso, essa ruptura aí, sei lá, né? E olha, e mesmo assim, o Grêmio jogou com um time alternativo. Tem jogo de Libertadores aí na terça-feira e tal, e conseguiu uma vitória importante. O Grêmio, com essa vitória, segunda seguida dele em casa, ele foi a 6 pontos, ele tá na 5ª colocação, entrou no G6, que é o grande objetivo para você brigar pelo título e tá sempre ali nas 6 primeiras colocações. Esse é o grande objetivo. O Cuiabá perdeu mais uma, né? Ele tem um jogo a menos, verdade seja dita. Ele tem 2 jogos, 2 derrotas. Pelos critérios aí, ele é hoje o lanterna, mas tem um jogo a menos que pode aliviar a sua situação, mas não começa bem o Cuiabá não. E ainda no sábado, outro clássico, rapaz, e foi um passeio do Atlético Mineiro em cima do Cruzeiro. Cabuloso não viu a bola, né? Verdade seja dita, né? O Cabuloso dessa vez negou fogo. Estava invicto lá no estádio na arena do Galo e tal, mas passou um trator, Uma semi-bicicleta, quiser você falar, uma bicicleta que não foi tão cheia, mas um golaço. O Zarate faz com 24 minutos.
Depois o Paulinho faz mais um e o Arana, num frangaço do goleiro, mata o jogo no primeiro tempo, 3-0. Segundo tempo, o Galo cozinhou o Cabuloso. Não foi o contrário, não. Não foi o Cabuloso que cozinhou o Galo. O Galo cozinhou o Cabuloso tentou alguma coisa e tal, mas teve tranquilidade no jogo, se poupou, se preservou e meteu 3-0 esculacho no Cabuloso, o time do Galo. Com o resultado, o Galo é o 7º colocado, 5 pontos, ainda não está no G6, né? Mas está ali na cola com um pontinho abaixo. E o Cruzeiro, que estava no G6, deu uma desabada, gente. Deu uma desabada e foi na 12ª colocação com 4 pontos. É a 2 do G6, é 3 da liderança. Nessa fase aí, uma derrota faz você dar uma despencada grande, uma vitória faz você dar um salto muito grande. Mas enfim, vamos analisar sempre essa situação. Esses foram os jogos de sábado: Fluminense 2, Vasco 1, Grêmio 1, Cuiabá 0, Red Bull Bragantino 1, Corinthians 0 e o Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 0. No domingo, tivemos novos clássicos, né? O principal deles, um clássico interestadual, Palmeiras e Flamengo, expectativa enorme, né? Dois grandes times, uns dois principais favoritos ao título. Eu colocaria o Galo aí, o Internacional, que tem elenco talvez também, mas que jogo ruim. Que jogo ruim, poucas chances de gol, jogo, sabe, 29.900, não deu 30 mil pessoas porque teve show no sábado à noite, e aí eles tiraram quase toda a estrutura, mas uma parte aqui do campo tava com uma cortina verde do Palmeiras, porque não deu tempo de você desmontar o palco. Mas de qualquer maneira, 0-0, que fez o Flamengo perder a liderança, tá com 7 pontos junto com o Red Bull Bragantino, mas nos critérios o Red Bull Bragantino é o líder. Mas tá ali. O empate fora de casa pro Flamengo foi ótimo, para mim, eu entendo assim. E o Palmeiras não conseguiu entrar no G6 pela terceira rodada seguinte, hein? Terceira rodada seguinte. O Palmeiras agora ele tem 4 pontos, está na 11ª colocação pelos critérios, mas verdade seja dita, a 2 do G6 e a 3 do líder. Mas ainda não ficou no G6 em 3 rodadas, o que é sempre a gente estranha. Estranha pelo nível do Palmeiras. Então esse jogo foi ruim. Já o Bavi, mais um Bavi agora pelo Brasileirão, foi espetacular. Foi espetacular porque o primeiro tempo o Vitória foi para cima, com 20 minutos o Mateuzinho já tinha feito 1-0. Né? O Rezeca cruzou, ele chutou, o goleiro espalmou, ele no rebote o Mateuzinho fez 1-0. 27.609 no Barradão, lotado, lotado. Veio o segundo tempo, o Palha, lembra o Palha do Santos, o zagueiro do Santos? Aí tem o Wagner Leonardo agora, mas esse daí é o Wagner Palha. Cobrança de escanteio, o goleirão do Bahia, uma coisa horrorosa, ficou dentro do gol, o Palha antecipou ele, meteu de cabeça, não teve falta, teve nada, 2-0, 11 do segundo tempo, 2-0. Mas aí em 3 minutos o Bahia empatou. O Biel, que entrou bem no jogo, pegando um rebote, o Tasso tentou fazer um golaço, a bola bateu no travessão, sobrou, o Biel fez o gol. Depois o Biel deu o passe pro Everaldo, que fez um golaço, mas deu uma paulada, uma bomba no ângulo, 2-2. Jogo espetacular. Vitória 2, Bahia 2. Claro, para os dois entrarem no G6 não deu, mas o Bahia vai a 4 pontos, é o 9º colocado, tá 2 ali, tá no meio da tabela, tá tranquilo. E o Vitória fez o seu primeiro ponto na competição, mas tem um jogo a menos, tá? Tem um jogo a menos o Vitória. Primeiro ponto e hoje, com esse jogo a menos, ele tá na zona do rebaixamento na 17ª colocação. Mas tem esse alento de você estar com um jogo a menos. Já no duelo Atlético Paranaense e Internacional, o Atlético Paranaense suou, o Inter jogou de igual para igual, o Inter perdeu um gol, o Borré, para variar, né? Perdeu um gol incrível, mas o Atlético, que nessa semana anunciou a contratação do Nicão, que está voltando para lá, o Nicão que pertence ao São Paulo, está voltando para o Atlético, e do Gabriel, aquele volante que jogou no Palmeiras, no Corinthians, estava no Internacional, e aí ele está vindo para o Atlético. Anunciou, e com um gol do Canóbio, que também fez seu segundo na competição, o uruguaio Canóbio é um dos artilheiros da competição, um golaço, aliás, de fora da área, venceu por 1-0. Detalhe que o Canóbio, chato pra caramba, né, aquela coisa de reclamar, acabou expulso. Mas mesmo com a expulsão, o Atlético conseguiu pontos importantes, porque ele foi a 6,
nos critérios ele é o quarto colocado e entrou no G6, o que é sempre importante para o Atlético Paranaense, comandado pelo Cuca, que tem muito bom elenco. O Cudê, mais uma vez, altos e baixos o Inter. O Inter não consegue uma estabilidade, mas mesmo com essa coisa de altos e baixos, o Inter está dentro do G6. Tem 6 pontos, foi a sua primeira derrota na competição, tinha vencido as outras duas. Hoje ele é o sexto colocado, está dentro do G6. Apesar da derrota, a situação a gente pode falar tranquila. E os dois últimos jogos da rodada, ontem à noite, 18h30 começaram, o São Paulo atropelou o Atlético Goianiense. Atropelou. Né? O São Paulo, que foi comandado pelo Milton Cruz. O Thiago Carpini foi o primeiro treinador a cair no futebol brasileiro. O São Paulo já contratou o substituto, né? O substituto argentino. Ele chegou no Brasil ontem, o Luiz Zubeldia. E aí que a diretoria do São Paulo ele chegou com no jogo, estava 1-0 já para o São Paulo, gol do Caleri. Primeiro tempo maravilhoso do São Paulo. O Milton Cruz continuou com 3 zagueiros, mas deu mais ofensividade para o time. Gostei muito do desempenho do time. Ele colocou o André Silva no ataque, junto com o Luciano, junto com o Caleri. O São Paulo terminou o primeiro tempo vencendo por 1-0, gol do Caleri, belo gol, mas uma injustiça. Uma injustiça. Primeiro tempo era para 3 gols, pelo menos. Uns 3 gols. Eu falei, bom, segundo tempo o Atlético Goianiense não vai voltar tão mal assim, né? Primeiro lance na área do Atlético Paranaense, o Luiz Felipe, aquele zagueiro que jogou no Santos, pô, cara experiente, deu um cotovelado na cabeça, aqui na nuca do Luciano, na cobrança de falta, um pênalti burro e foi expulso. O Caleri ia bater, o Luciano pediu, Luciano, aprenda a bater pênalti, você bate sempre no canto esquerdo do goleiro, o goleiro foi na bola, quase pegou, mas 2-0. Aí o Milton Cruz foi mexendo no time, o time se preservou e o Ferreirinha que entrou, marcou o terceiro gol, seu segundo na competição, é um dos artilheiros também. São Paulo passou o trator, venceu finalmente a primeira na competição e a primeira fora de casa. O ano passado foi o campeonato inteiro, venceu uma só. Agora o São Paulo na terceira rodada já venceu uma. Fica um alento. Vamos ver como o Zubeldia já vai estrear quinta-feira na Libertadores. E depois no final, da próxima segunda tem o Palmeiras. Então a tarefa do Zubeldia não vai ser nada fácil. Mas veremos. O São Paulo com essa vitória sai da zona do rebaixamento, vai para a 14ª colocação com 3 pontos. 14ª com 3 pontos. Claro, está 4 da liderança, 3 do G6. Ainda no começo do campeonato é assim. E a maior goleada da competição foi o Botafogo, que atropelou o Juventude, chegou a fazer 5-0. Júnior Santos com 3 minutos fez 1-0. Tiquinho Soares com 8 fez 2-0. Aí, jogo tranquilo. No segundo tempo, aos 7, o Danilo Barbosa fez 3-0. Aos 15 do segundo tempo, o Savarino, numa linda cobrança de falta, 4-0. E aos 34, Jacob Montes faz 5-0. No finalzinho ali, numa cobrança de escanteio, o Danilo Bosa de cabeça fez 5-1. Mais uma sapatada tomou o Juventude, hein? Sapatada que tirou o Juventude do G6. Você vê, ele estava no G6. Agora ele é o 13º com 4 pontos. Olha como o começo de campeonato é assim. Você estava no G6 e dá aquela desabada, né? E o Botafogo, que estava fora do G6, subiu. Hoje é o 3º colocado com 6 pontos, está dentro do G6. Certo? Criciúma e Fortaleza não aconteceu com Fortaleza, está na Copa do Nordeste e ainda não tem data. Então o G6, só para vocês se situarem, Bragantino, Flamengo, Botafogo, Atlético Paranaense, Grêmio e Inter. O G6, esse, a zona de rebaixamento. Vitória com jogo a menos, Corinthians, Atlético Goianiense, que perdeu as 3, e Cuiabá, que tem um jogo a menos também. Vamos finalizar nosso vídeo então com a próxima rodada. Eu até anotei aqui a próxima rodada, que vai ser só no final de semana. Esse meio de semana agora é de Sul-Americana e de Libertadores. Então vamos lá. Sábado, 16 horas, Vasco e Criciúma. Vasco e Criciúma, 2 times que estão fora do G6, mas também estão fora da zona do rebaixamento. 18h30 do sábado, Cuiabá Lanterna com o Galo. O Galo que está dentro do G6 ali, né? Não, tá na porta do G6, ele é o 7º colocado. Então é jogo importantíssimo para os dois. Um para querer entrar no G6 e o Cuiabá para sair da lanterna, né? E 21 horas, Bahia e Grêmio.
Grêmio dentro do G6 e o Bahia, se vencer, pode pelo menos terminar o sabadão dentro do G6. Belo jogo lá em Salvador. No domingo, 11 da manhã, hein? O clássico 11 da manhã, Flamengo e Botafogo. Espero que não esteja aquele calorzão lá no Rio, né? 16 horas, Cruzeiro e Vitória. Belo jogo. Cruzeiro pode se reabilitar em casa, mas vai ter um embalado Vitória, que vem fazendo grandes partidas. 16 horas também, Corinthians e Fluminense. Corinthians na zona do rebaixamento, no sufoco, e o Fluminense, que tem ali 4 pontos no meio da tabela. Enfim, veremos um jogo importante para os dois. 18h30 do domingo, Fortaleza e Bragantino. O líder Bragantino vai defender a liderança contra o Fortaleza, que quer entrar no G6. Lá em Fortaleza. Difícil jogo, hein? 18h30 também, Juventude, que está ali agora no meio da tabela, enfrentando em casa o Atlético Paranaense, que defende sua vaga ali dentro do G6. Né? E está lutando até por uma liderança, ele tem um ponto de diferença. E às 20 horas do domingo, Internacional e Atlético Goianiense. O Inter defendendo a sua presença dentro do G6, o Atlético Goianiense querendo pelo menos somar um ponto, porque ele 3 jogos, 3 derrotas, é preocupante esse caminho do Atlético Goianiense até agora. E pasmem, para mim o principal jogo da rodada, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, será na segunda-feira, dia 23 às 8 da noite. Ai, meu Deus do céu, como os caras conseguem estragar o campeonato em segunda-feira, 8 da noite. Mas enfim, é isso. Esses são os jogos da próxima rodada. E assim que acabar São Paulo e Palmeiras, claro, a gente vem dando todos os detalhes da quarta rodada do Brasileirão. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!